has never let me go. I would be nothing without you. The greatest thing I've done. Amém, irmãos? Você que pode, de pé, por gentileza. Amém. O texto bíblico diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. Amém? Queridos, esse texto praticamente ele é autoexplicativo. Nós só podemos receber o novo de Deus a partir do momento que nós estamos dispostos a ser o novo de Deus. Não tem como Deus derramar o novo, a novidade dele, fazer algo diferente na nossa vida, se nós queremos continuar sendo os mesmos, se nós queremos continuar fazendo as mesmas coisas, se nós queremos continuar no mesmo caminho. É por isso que esse texto fala sobre isso. Olha, o novo só é possível quando você decide também fazer algo diferente, quando você decide fazer algo novo. E é isso que essa conferência busca, queridos, para as nossas vidas nesses dias. Que Deus faça algo novo. Não só isso, mas principalmente para que nós possamos ser o novo de Deus. Receber o novo dele, nos transformando a cada dia, nos renovando a cada dia. E com certeza, aquilo que o Senhor iniciou ontem, Ele irá dar continuidade agora, nesse período da tarde, nesta noite, e concluirá mais tarde. Basta você crer, acreditar e abrir o seu coração para isso. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Bendizemos ao Senhor nessa noite, ó Pai, porque cremos, ó Deus, Pai amado, na novidade do Senhor. O Senhor é um Deus que se renova, o Senhor é um Deus, ó Pai amado, que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso já sinaliza, meu Pai, para o renovar do Senhor nas nossas vidas, a cada manhã, a cada instante. E é crendo nessa renovação, é crendo neste novo, Senhor, que nós estamos aqui, para recebermos o novo do Senhor, para sermos renovados, para sermos edificados, para sermos, ó Deus, corrigidos se preciso for, mas, ó Deus, que Ele está acima de tudo, para que possamos viver a vida do Senhor na plenitude do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faça esse presente em nosso meio, abençoe a vida de cada irmão que já entrou neste lugar, a vida de cada pessoa que está começado daquela forma. Pai, que o Senhor possa começar com graça, unção, com vida, com sabedoria, trazendo a Deus a libertação do Senhor, a cura do Senhor e a plenitude do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos, meu Deus, na tua dispensação e à disposição do Senhor, para que o Senhor fale, faça conosco essa noite, aquilo que é da tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Graça e a paz do Senhor para todo o povo de Deus, Pai. Amém? Tudo bem com os irmãos? Vai bem com o irmão, vai bem com a irmã. Fique comigo assim, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Reis. Vamos fazer isso. Você não está aplaudindo hoje, você está aplaudindo a Ele. Vamos ao Senhor Todo-Poderoso, que fez isso. Esse dia, Senhor, ao levantar de manhã, e que você levanta para mim na cabeça, na música, na oração, na frase. E nesse dia eu acordei com essa missão na minha cabeça, oferta agradável a Deus. Eu não tenho porquê de eu levantar aquela luz ali de sono, me arrumei e fui para o
sua vida, a sua família, a sua parentela é o meu caminho. Hoje, neste momento, ontem, antes de ontem, uma tia minha faleceu, que mora na Bahia. E ela, infelizmente, não sei dizer se ela morreu com Cristo. Mas uma coisa eu sei, que desde quando eu me converti em 93, 17 de abril de 93, o meu joelho tem essa oração. Que o meu escudo será Ele, que a minha família servirá Ele. Por isso eu digo a você hoje, declara. Jesus, com toda a sua voz, com toda a sua emoção, com todo o seu ser, que Ele é o escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém, igreja? Por toda a minha vida, aleluia.
o alicerce. Se ele não for firme, ele vai desandar. Mas graças a Deus eu estou aqui para honrar as mãos de Jesus e agradeço pela sua ajuda, as orações, e eu sei que ainda tem muito mais a me oferecer. Em nome de Jesus, tenha liberdade no nosso meio. Que o Espírito Santo possa te usar de uma forma sobrenatural para os nossos corações. Fique de pé nas suas mãos em direção para o Simone, que já está mais que abençoado. Mas a oração não é demais. Quem vai ser abençoado aqui agora somos nós. Mas então vamos cobrir a pastora Simone com a unção do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, como a igreja do Senhor. Apresentamos a tua filha, a tua serva, a qual o Senhor conhece pelo nome. Pai, como agora a pastora Simone, nós não nos chegou. Cubra a pastora Simone com o sangue do Senhor. Guarda ela, guarda a casa dela, guarda o emocional, guarda o espiritual, guarda o corpo físico, guarda o financeiro, guarda tudo que ela tem, meu Pai. A família dela está nas mãos do Senhor. E agora, Pai, usa ela como um canal do Senhor para derramar nas nossas vidas, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nesse final de tarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É sempre bom falar de Deus. É sempre bom falar das maravilhas do Altíssimo, né? É sempre bom poder compartilhar com outras pessoas a grandeza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, aquilo que o nosso Deus pode fazer e realizar em nossas vidas. Me senti muito honrada, né, pelo pastor Benoît, e conceder, né, é algo de tão valioso, algo de tão precioso diante de Deus, que é a palavra do Senhor, né? É algo assim, muito forte, algo muito de confiança, né? Para você colocar alguém para poder ministrar a palavra de Deus, você precisa de conhecer a pessoa, de conhecer a vida da pessoa e saber que realmente ela tem algo de Deus para poder trazer para a sua vida, né? Para a minha vida, para as nossas vidas. E o que o Senhor ministrou no meu coração para nós estarmos falando essa noite, do tema que nos foi concedido, né? Falar sobre cura interior, sobre as emoções. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos em Romanos, no capítulo 12, de Romanos, versículo 2 de Romanos, que diz: não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Seja pronto, meu amado, para receber do Senhor nessa noite. Aleluia. A cura que o Senhor tem para realizar as suas emoções. É muito importante nós tratarmos deste assunto sobre a cura das nossas emoções. Nós sabemos que Deus criou o homem um ser trino, corpo, alma e espírito. Assim como ele é também trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso você é lindo, você é linda nessa noite, porque você é criado, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus, ele é lindo, ele é bom, ele é justo, ele é maravilhoso, né? Ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é tudo de bom nas nossas vidas. Então, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos que transmitir isso em nossas vidas, em nosso dia a dia, na nossa aparência, né? Nosso ser interior, nosso homem interior. E a cura interior é um processo pelo qual nós passamos através de uma oração, uma dinâmica de libertação dos nossos sentimentos, de ressentimentos, rejeição, tristeza, culpa, medo, ódio e complexo de inferioridade. Deus nos criou perfeito, Deus nos criou maravilhoso, e nós viemos deste mundo, né, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem nenhuma imperfeição. Mas no decorrer, né, da nossa vida, assim, quando nós vamos crescendo, nós vamos passando por processos, por situações que trazem feridas dentro de nós, que precisam ser tratadas, que precisam de ser curadas, para que nós
viver em sociedade e para poder conviver em comunhão com Deus, com intimidade com o Senhor. Amados, que este tema é um tema muito profundo, um tema de muita importância nos dias de hoje que nós vivemos. Nós vivemos dias difíceis, dias de depressão, dias de opressão, dias de perturbações malignas, dias, de muitas coisas ruins que têm acontecido no meio deste mundo, no meio até mesmo do povo de Deus. E nós precisamos de estar passando por este processo. Irmãos, cura é um processo. Assim como a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, ela é um processo de nós estarmos buscando todos os dias, através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através de nós estarmos buscando intimidade com o Senhor. A cura também das nossas emoções, ela é um processo diário, que depende de mim, para que eu seja curado. Não depende do meu marido, não depende do meu pai, não depende da minha mãe, não depende do meu irmão, não depende do meu pastor, não depende do meu líder, não depende de ninguém a não ser de mim mesmo. Então, a cura interior é este processo que eu preciso passar. Lá em João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. A paz de Deus, ela é diferente da paz pública. A paz de Deus, ela é perfeita. A paz do mundo não, ela é momentânea. São momentos momentâneos, momentos passageiros, mas a paz de Deus, ela é eterna. E é essa paz que excede todo o entendimento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Há inúmeras pessoas hoje que não possuem essa paz interior. E muitos são crentes, irmãos. Eu não estou falando com ímpio, não. Tá? Se fosse para mim estar falando com ímpio estaria aqui hoje. Mas essa palavra hoje é para mim e para vocês. E muitos de nós não temos, essa paz interior. Vivemos aflitos, vivemos preocupados, não sabemos confiar em Deus. Falamos muito, em confiança em Deus, mas não sabemos confiar em Deus quando nós estamos passando por uma crise conjugal, por uma crise espiritual, por uma crise financeira, seja qual for a crise. Muitas das vezes nós não sabemos nos comportar como cristãos diante de Deus. Não sabemos esperar no Senhor, ficamos aflitos, ficamos preocupados. E muitos até mesmo tiram suas próprias vidas, porque não sabem confiar que vai dar certo, porque a palavra diz que vai dar certo, tudo tem o seu tempo certo, e o que tiver que acontecer, acontecerá. E será conforme Deus quer, conforme está na palavra de Deus. Então não precisamos ficar inquietos, preocupados, como o Senhor fala, não fiqueis inquietos, preocupados, porque Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida de tudo. E nós sabemos que em Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, diz que precisa ser bem compreendido, porque diz que quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, o que chegou é novo. Nós não podemos viver de passado. Nós temos que buscar a renovação da nossa mente todos os dias. Buscar nos renovar no conhecimento, buscar nos renovar na presença do Senhor, para que as coisas se encaminhem no caminho certo. E nós sabemos que nós somos constituídos por essas três partes, que é corpo, alma e espírito. E o que se fez novo em nós, o que foi? Alguém sabe dizer? Quando eu aceito Jesus, o que se faz novo em mim? O Espírito nasceu de novo. A carne ela continua a mesma. A carne é carne. E a dependência da carne é o pecado. Então eu preciso, o que nasceu de novo é o Espírito. O nosso corpo e a nossa alma não nasceram de novo. Tudo neles ainda é velho. O que é novo é o Espírito. O Espírito ele se renova todos os dias.
mas a nossa carne ela é velha, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser dominada, ela precisa ser trabalhada todos os dias, para que nós não venhamos, né, a estar andando uma vida errônea, uma vida indiferente com a palavra do Senhor. E quando nós temos que estar tratando o nosso corpo, nós precisamos estar sendo controlados pelo Espírito Santo, exercendo um dos frutos do Espírito que se chama domínio próprio. Muito bom essa domínio próprio. Irmãos, eu aprendi e tenho aprendido isso todos os dias, né, sobre o domínio próprio. Quando eu era mais jovem, no início da minha vida cristã, apenas quando eu não era cristã, eu era uma pessoa muito descontrolada, né? Eu ainda sou, só que sou menos, tá? Eu ainda estou procurando todos os dias a me controlar, né? Todos os dias eu procuro me controlar, todos os dias nós precisamos de aprender, né? A ter domínio próprio, nos controlar diante do Senhor. E eu tive, né, grandes experiências com o Senhor. Eu comecei a orar e falar com o Senhor, me dê domínio próprio, me ajuda, Senhor, a controlar as minhas emoções, me ajuda a controlar, né, os meus momentos de fúria, de ira, né? E não é fácil, não tem sido fácil durante todo esse tempo, todos esses anos, mas Paulo diz, olha, eu caminho para o alvo, não que eu seja perfeito, mas eu procuro todos os dias me aperfeiçoar cada vez mais. Então, ser cristão é isso, é se aperfeiçoar todos os dias na presença do Senhor. E quanto à alma, a Bíblia diz que ela precisa ser renovada. O que é a alma? A alma são as nossas emoções. São as nossas emoções que nos regem, né? O sentimento de fúria, de tristeza, de alegria, de entusiasmo, né? Então, as nossas emoções, elas precisam ser renovadas. Como diz em Romanos 12, 2, que eu li no início. Não vivamos, né, como pessoas deste mundo, mas deixe que Deus procure transformar-nos por meio de uma completa mudança de mente de vocês. E a minha mente, ela é renovada, ela é mudada através do meu conhecimento na palavra de Deus, de estar sempre procurando, né, estar ouvindo a palavra de Deus, estar ouvindo o cântico, estar mesmo com a minha mente voltada para Deus. Tem noite que eu perco o sono, né, que eu não consigo dormir, e eu fico a noite toda conversando com Deus, eu fico falando com Deus, aí eu não consigo dormir, eu levanto, vou lá para a sala, pego a Bíblia. Essa semana eu fui para a sala e as duas Bíblias estavam no quarto, né, eu não quis voltar novamente para não acordar meu esposo, aí a minha cachorrinha estava dormindo lá no sofá, né, eu fui fazer um carinho nela, só para descontrair os irmãos, né, aí quando eu coloquei minha mão na cabecinha dela, tadinha, ela deu um susto assim. Gente, eu quase morri de rir sozinha na sala, né? Então foi um momento assim, de extravasar, né? Daquele momento que eu estava ali me sentindo assim, sem vontade de dormir. E é muito ruim você passar a noite em casa, né, sem conseguir dormir. Mas graças a Deus, tudo é para glorificar a Deus. Nada, irmãos, acontece na nossa vida, a não ser que seja para que nós venhamos aprender algo do Senhor, né? Então essa noite, uma noite aprendizada que eu tive com o Senhor, e logo ao amanhecer, eu pude consertar aquilo que estava errado, que estava me causando preocupação, e novamente atrás dele sobre o meu coração. Isso é muito bom, irmãos, quando essa paz vem no nosso coração. Nós sabemos que na Bíblia, nós somos mulheres que tinham feridas na alma, precisavam ser curadas por Deus. Nós vemos que Moisés, ele tinha uma dificuldade na vida, ele tinha uma presa. Por causa disso, ele sofria muito bullying, com certeza, como nos dias de hoje, né? Minha filha fala que ela sofreu muito bullying na escola. Então, isso causa feridas. Isso prejudica a gente, irmãos. Isso impede o nosso crescimento, nos impede de caminhar. Quando nós temos essa ferida na nossa alma de bullying, então Moisés, ele não tinha culpa de ter nascido com aquela deformidade, com aquela língua, né? Tanto é que quando Deus chamou ele para poder tirar o povo ali do Egito, o que ele falou para Deus? Senhor, eu não sei falar. Como que eles vão me entender, Senhor? Eu vou chegar lá e falar, eles não vão entender o que eu vou falar. Mas o Senhor levantou alguém para poder falar no lugar dele. Então Deus sempre levanta alguém para falar
por você, quando você não sabe falar aquilo que é certo, aquilo que é correto. Nós vemos que Elias também ele era um poderoso profeta. Porque às vezes nós pensamos assim, mas eu sou crente, sou cristão, eu não posso estar passando por isso, eu não posso sofrer depressão, eu não posso estar passando por este momento difícil, eu não posso estar passando por esse problema no meu casamento, né? Porque nós temos uma imagem de perfeição quando nós vemos para a igreja. Quando nós viemos para a igreja e nós aceitamos Jesus, nós achamos que nós nos tornamos super-homens e super-mulheres. Né? E é um erro, nosso erro é o líder que nos cria, né, dessa forma, que nos faz dessa forma. Mas Elias, né, ele tinha, ele era poderoso, mas ele tinha um problema, né, um complexo de inferioridade, de incapacidade. Quando foi para enfrentar Jezabel, ele entrou em depressão. Ele foi no deserto, ele foi lá na frente, tirou ele daquela caverna, né? E deu palavras de fortalecimento para ele. Você é capaz, vai. Você é capaz, pode ir. Deus está com você, você é capaz. Você vai conseguir. Pode ir porque você vai vencer. E ele foi, ele venceu. E também nós vemos no caso, né, de Miriam, irmã de Moisés, ela se sentia inferior. Ela se sentia inferior. E ela não se exaltava, que não se usava em Deus e ela ficou. Há muitas portas que, sendo abertas, geram feridas emocionais. É o caso da rejeição, dos sentimentos que não somos amados, aceitos ou bem-vindos. A pessoa rejeitada, ela sempre interpreta mal as atitudes de outras pessoas, tendo a sensação de desprezo. E são essas coisas, irmãos, que nos machucam, que nos ferem. Às vezes nós falamos, né, palavras para o outro, que traz ferida. E às vezes você não vê isso, você não sabe a luta que o seu irmão enfrenta, você não sabe, né? Nós temos mania de ficar vendo os defeitos das pessoas e expondo elas nesses defeitos. Isso é errado, isso gera feridas. Né? Existem esposas feridas porque os seus maridos, às vezes, falam palavras que as ferem. E elas se trancam, elas se fecham. Isso gera ali, né, uma dureza, um endurecimento, um esfriamento no relacionamento por causa de quê? Por causa de palavras. Palavras são facas que cortam. Palavras mal faladas geram a morte. Talvez você tenha matado o seu relacionamento de pai com filho, de filho com pai. Às vezes você tem falado palavras duras para os seus pais. Talvez você tenha falado palavras duras para os seus filhos. Essa noite é uma noite pura de reconciliação. É uma noite de tratamento, de serem tratadas as feridas, de serem expostas para que elas possam ser curadas. Você hoje, nessa noite, você vai sair daqui curado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor, porque o Senhor, Ele está aqui nessa noite e Ele quer curar essa ferida que está dentro de você, que você tem carregado, talvez, desde o momento que você foi gerado, você foi rejeitada, a sua mãe não te queria, talvez por algum motivo.
Isso martiriza você. Talvez você passou por abuso na sua infância. Talvez alguém tocou no seu corpo. Isso causasse um bloqueio em você, no seu casamento. E quando o seu esposo te toca, você sente algo ruim. Porque algo lá na sua infância aconteceu. Alguém que não deveria te tocar, te tocou. Alguém que não deveria ter feito isso com você, fez isso com você. Irmãos, quando eu casei, eu tive uma grande dificuldade. Sim, eu tive uma grande dificuldade. Por causa de coisas que aconteceram na minha adolescência. E quando eu aceitei Jesus, eu fui entender, eu fui compreender. E eu me lembro assim, claramente, como se estivesse acontecendo. E antes dessa pessoa morrer, eu fiz uma oração e perdoei essa pessoa. Aleluia. Eu liberei perdão sobre a vida daquela pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa tinha me causado uma ferida profunda. A minha mãe, ela gostava muito de ir em festa. Ela era forrozeira, né? A Cida lembra? E sempre tinha festa em casa de parentes e tal. E ela sempre nos levava. Meu pai não ia, meu pai não gostava, mas ele não impedia ela de deixar ela ir nos levar, né? Para levar os meninos, né? Era o que eles falavam. E ela nos levou para aquela festa. E o irmão da minha cunhada, ali dançando, todo mundo dançando, tal, ele me tirou para dançar. E quando ele dançava comigo, ele trouxe a mão aqui. Ele me causou um desconforto. Eu tirei a mão dele e parei de dançar com ele. E isso foi gravado na minha mente. Nossa, isso tem muitos anos. Então, às vezes nós sofremos abusos assim e traz um bloqueio. Às vezes você pensa assim, poxa vida, sabe por quê? Né? Será que eu sou uma pessoa fria, sabe? Mas são coisas que acontecem. Nesse noite de Deus de casamento, sua lembrança, quando eu estava meditando sobre isso na minha casa, eu falei para o Espírito Santo, quando estiver ministrando, o Senhor vai trazer à memória coisas que têm bloqueado a vida das pessoas que vão estar ali, que precisam ser curadas, que precisam de receber glórias. Coisas que aconteceram na infância, que talvez você não deu importância, mas que deu importância. Às vezes você guarda no seu coração sentimentos que só você, Deus, sabe, mas que você precisa de enviar perdão. E perdão não é vontade de perdoar. Você de vontade de perdoar e perdão, ele precisa ser trabalhar todos os dias. Eu te perdoo. Toda vez que você lembrar, toda vez que você lembrar de algo que te perdoo, você vai dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Não sei se você chegar na pessoa e falar isso, não. Mas toda vez que vier a lembrança que doer, não, enquanto estiver doendo, é porque ainda não houve o perdão. Eu tive essa experiência. Por isso eu posso. No dia que não mais doer, você lembrar daquilo e aquilo não te trazer dor, é porque você realmente perdoou aquela pessoa ou aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo. E nós vamos estar aqui trabalhando hoje, irmãos, falando sobre a vida de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Na vida dessa pessoa a respeito disso que eu vou estar falando hoje. Eu já ouvi muitas pessoas pregarem sobre a vida de José, falar sobre a vida de José, mas nunca tinha visto falar assim dessa forma, sobre o José querido. Nós já ouvimos falar sobre o José sonhador, o José governador do Egito, o José fiel aos seus princípios, fiel à palavra de Deus, mas nunca tinha ouvido falar sobre o José ferido, o José machucado, o
O José que sofreu na pele o sentimento da rejeição de seus irmãos, o sentimento de abandono, né, dos seus irmãos, o sentimento de ficar longe do seu pai amado, filho escolhido, né? Aquele que nunca tinha saído de casa, gente. Nunca tinha dormido uma noite fora da sua casa. E de repente, aquele menino é levado para um lugar longe, tripudiado, traído pelos seus irmãos. Amados, a ferida que mais dói não é o desconhecido, mas é de alguém que está junto de você, alguém que está perto de você, alguém que está próximo de você. José, ele teve essa experiência e nessa noite nós vamos aprender sobre essa experiência. Eu não sei se nós temos muito tempo para isso, né? Mas é muita folha. Eu vou tentar resumir, porque Deus tem algo tremendo para fazer nessa noite. Aqui em Gênesis, no capítulo 41, versículo 50 e 50 ao 52, diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Irmão José, mesmo estando ali, no meio do banquete, sendo um homem ali próximo, governador do Egito, o homem mais bem confiado daquele reinado, né? A quem foi confiado a governar o país. E esse homem estava ferido. E nós vemos isso quando ele casa com essa mulher e ele dá os nomes aos seus filhos. Ele queria esquecer o passado dele. Ele deu o nome, né? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, a casa dos meus pais. Ao segundo filho, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. A verdade é que as marcas deixadas pelo passado, elas precisam ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas, os conflitos de José permitem uma identificação com os conflitos de cada um de nós, e a sua cura torna-se palavra de esperança para cada coração ferido. José é um exemplo claro que na Bíblia as pessoas usadas por Deus eram passíveis de falhas, problemas e dificuldades. O coração de José era o próprio retrato do seu fracasso familiar. Porém, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou da ferida na alma de José. Deus vai tratar comigo. De maneira especial. A ferida da nossa alma nessa noite. O primeiro sinal de uma alma ferida. José, ele abortou a família do coração. José, ele tinha livre acesso, ele podia ir onde ele quisesse, ele sabia onde a família dele morava, mas ele nunca foi lá. Ele não poderia ter ido lá, gente. Ele tinha todos os recursos para poder ir lá, buscar o pai dele, os irmãos dele, mas ele quis abortar. Ele não queria saber. Tipo assim, eu quero apagar essa página da minha vida, eu vou arrancar essa página aqui, vou jogar fora porque eu não quero lembrar. Porque aquilo trazia lembranças de tristeza, de amargura, de coração de José. E muitos de nós também fazemos isso. E queremos esquecer coisas ruins que nos feriram no passado. Mas nós precisamos de lembrar delas para que elas sejam tratadas. Então, José, ele abortou a família dele no coração dele. E o segundo sinal de uma alma ferida, o uso de máscaras. Quando os irmãos de José, quando foi aquele período da fome, que veio, né, toda aquela fome sobre o Egito, e a
necessário para a sobrevivência de todos. Veio ali a família dele, os irmãos dele. E ele não se deixou se reconhecer pelos seus irmãos. Então, às vezes, nós colocamos máscaras. As pessoas, elas estão sorrindo. Oi, tudo bem? Mas o Senhor, meu irmão, minha irmã. Ô, meu amor, eu te amo. Dorme com Deus, meu bem. Eu te amo. Mas dentro você está querendo dar um soco na cara, né? Querendo enforcar aquela pessoa. Por quê? Porque há ferido na sua alma. Você está ferido. E José, ele estava ali com aquela máscara, ele não deixou se revelar. A alma, ela é muito bem maquiada, ela é muito bem vestida, é uma alma muito bem mascarada. Isso é sinal de uma alma ferida. Uma alma ferida que não se permite tratar, que é aquela que fica se escondendo atrás de cargos, atrás de ministério, atrás de nomes espirituais, atrás de revelações. E muitas das vezes alguém que tem uma espiritualidade excessiva está tão preocupado em revelar os mistérios de Deus para os outros, quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Está tão preocupado em revelar aos outros para que ele não se revele. Nós precisamos revelar quem somos de verdade. Quem é você? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro do seu banheiro? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua escola? Quem é você? Faça essa pergunta para vocês. Quem é você? Olhe para dentro de você e procure para você mesmo. Quem que está atrás disso aqui? Quem que está atrás disso aqui? Eu quero usar uma ilustração de algo que aconteceu recentemente, que me veio agora à memória. Eu quero pegar o exemplo de uma maquiagem que a minha filha Dana fez no sábado. Eu fui mostrar para o meu esposo, né, o antes e o depois. Ele falou assim: não é essa mulher aí não. Não é essa mulher aí não. Então, muitas das vezes, nós criamos, né, essas máscaras, nós nos escondemos. E as pessoas só veem em nós aquilo que nós queremos transmitir para elas. Aqui na igreja está tudo bem, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas em casa, é quem realmente você sabe quem é o nome de você. No trabalho você sabe, seus amigos sabem quem é você, né? Você é o malvado preferido das pessoas. Então é isso, meus filhos. José, ele tinha uma máscara. E ali ele não se revelou aos seus irmãos. Mas nós vamos ver o terceiro sinal de uma alma ferida: a reação agressiva. Uma pessoa que é ferida, ela é agressiva. A reação dela é de agressividade, né? Você não pode nem tocar, é igual o porco espinho. O espinho fica tudo escondidinho. É quando você chega perto dele, aparece os espinhos, o perigo, né? E quando você aproxima mais dele, te lança. Gente, dizem que eu nunca recebi espinho de porco espinho, não. Isso é terrível. Não dá certo. É muito doido. Então nós somos assim, pessoas assim. Se você tem sido, né, essa pessoa que tem essa reação agressiva, é porque você tem uma alma ferida e você precisa de tratar isso. José, quando ele foi ter ali com os seus irmãos, ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Ele não falou: oh, meus filhos, de onde mesmo vocês vêm? Qual é a cidade que vocês vêm? Quem é o pai de vocês? Ele disse um tom bem. Irmãos, a tonalidade da sua voz é muito importante, viu? O jeito que você fala, os restos é muito importante. Você pode responder com as mesmas palavras, de uma maneira amorosa e de uma maneira agressiva. Então, de onde vocês vêm?
aí eles todo dia eles estavam precisando, eles estavam necessitados, e eles foram explicar onde eles estavam indo, de onde eles estavam indo, o que eles precisavam. E José, em nenhum momento ali, quando ele teve o seu primeiro encontro com seus irmãos, não viu nenhuma lágrima, nenhuma dor de saudade, mas um coração cheio de amargura e desejo de vingança. Ele amou, né? Ele fez uma armadilha ali naquele campo. Ele fez uma armadilha para poder provar se aqueles irmãos realmente estavam sendo sinceros, estavam sendo honestos com ele. E o quarto sinal da alma ferida é a vida presa ao passado. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito dele, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desvanecidos da terra. Aí no versículo 9, né, Gênesis 42. José lembrou do seu passado estava ali diante dele como um filme. Deus levou o passado dele até ele. Ele não foi lá consertar o passado dele, mas Deus levou o passado dele até ele para ele consertar. Deus não deixou nada errado no mundo. Se você é escolhido de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Se você tem o selo do Espírito, se você é de salvação, Deus vai te levar no posto necessário for para você reconhecer a grandeza dele, consertar a sua vida, se consertar diante dele. Deus fez com que José ficasse frente a frente com o seu passado e poder reviver tudo aquilo, irmão. Pensar, poxa vida, José ele era muito inocente. Ele foi muito inocente e muito obediente. Ele foi longe, né? Ali veio que o pai dele estava preocupado, os irmãos dele, porque não tinha notícia, eles tinham saído, não tinham enviado notícia. Então ele vai e manda ali o filho dele mais novo, né? Não faça acepção aos seus filhos, não trate com indiferença aos seus filhos, isso causa feridas, trata de igualdade. Se você falou duro, um fala duro do outro também. Se você corrigir um, corrija o outro também. Meu pai juntava tudo para poder depois, não me lembro, né? Do maior ao menor, apanhava. Ele punha tudo assim, quaresma, né? 40 dias, né? Que os católicos guardam sem bater, sem brigar, sem nada. Aí no dia do sábado, aleluia, era o dia de tirar aleluia. Os 40 dias, os irmãos aprontavam demais. Aí no dia da aleluia, ele voltava lá e pegava o cinto e falava. E dava nome, irmão. E a nossa está apanhando por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ó, você está ficando sem internet por causa disso. Seja duro com seu filho. Não para causar ferida a ele, mas para se ensinar para ele correto. Aleluia. E se você corrigir um, corrige o outro também. Se você pôs um de castigo, põe o outro também. Porque senão vai causar ali um atrito entre um e o outro. Caim matou Abel por causa disso, por causa dessa indiferença que havia entre eles. Né, o pai preferia mais o jeito que um era do que o outro. A mãe, mas o pai sempre tem não é que tem uma preferência, mas tem mais um jeito, né? Mais afinidade, que procura a mãe, que conversa com a mãe, que põe a cabeça no pau da mãe. E tem um outro que é o pai, não é com a mãe. Então, nós precisamos de saber levar essas diferenças para que não venham causar feridas, que venham prejudicar os nossos filhos, o crescimento dos nossos filhos, e que eles venham repetir isso na sua idade adulta, nos filhos deles também, né? E o quinto sinal de uma alma ferida é a desconfiança das pessoas. José diz: se vocês forem honestos, como disse que vocês são, um ficará preso e os outros voltarão para levar alimento e matar a fogo da sua família. Mas terão que trazer o seu irmão caçula à minha presença para confirmar o que me disseram. José sabia que o irmão caçula tinha ficado no lugar dele, na preferência do pai dele. Ele sabia que ele estava ferindo os irmãos dele. Porque ele causou uma pane, né? No sistema. Os irmãos ficaram preocupados. Nossa Deus, agora como nós vamos falar do nosso pai, né? Como nós vamos chegar lá? Nós já destruímos a vida de um, agora nós vamos destruir
ver a vida de outro também. Tristeza maior nós vamos dar para os nossos pais. Então, José, ele teve esse sentimento de desconfiança e ele quis provar se realmente os irmãos dele estavam sendo honestos, sinceros. Afinal de contas, né? Foram muitos anos. O que eles fizeram com ele foi algo assim terrível. Você vai voltar novamente a confiar numa pessoa que queria te matar? Você vai confiar? Se alguém chegar nessa casa, eu vou te matar. Você não vai confiar nele, não é jeito nenhum. Mas Deus tratou ali com José. E o sexto sinal de uma alma ferida é um falso arrependimento. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou novamente com eles. O versículo 24 do capítulo 42 de Gênesis. José, ele veio, né, naquele momento assim, de arrependimento, mas depois ele caiu assim, não, nossa, eu não posso me deparar diante disso, não. Eles me fizeram mal e eles vão ter que pagar o mal com mal. Tem pessoas que são assim, o fulano fez mal comigo, ele vai pagar o mal com mal. O fulano tem que morrer. Tem pessoas que desejam a morte, não, misericórdia, se você tem sentimento dentro de você, alguém te machucou, alguém te magoou. Não, foi tem que dar errado na vida dele, tomara que nunca dê certo na vida, tomara que ele nunca prospere, tomara que esse negócio que ele quer fazer não dê certo. Porque as pessoas que ele não merecem, não, ele não merece ensinar, ele não merece nenhuma bondade, ele fez isso comigo, não tem perdão. Mas você precisa de perdoar. Por mais que estou, por mais dor que te cause, você precisa de perdoar. A Bíblia diz que José retirou e chorou. Infelizmente, porém, esse choro de José não foi um choro de cura. Esse choro indica muito mais a sua reação em relação aos problemas e dificuldades do mundo. Foi um choro que revelou apenas um falso arrependimento. Por vezes, pensamos que algumas coisas são capazes de curar as feridas da alma. Temos a tendência de achar que sabemos que pode curar o nosso passado de dor e sofrimento, que não pode curar o passado. O tempo não apaga as coisas. A gente fala assim, não, o tempo sabe todas as feridas, não. O tempo não sabe todas as feridas. O tempo não apaga as coisas. O tempo não apaga. Vira e mexe, você vai lembrar. Você vai lembrar. Fulano não falou isso. Fulano não fez isso. Fulano não falou. Vira e mexe, vai vir na sua memória. Você precisa, toda vez que vier, você precisa de perdoar. Você precisa de perdoar. Liberar perdão. A distância não cura as dores. José pensou que ficando distante da família dele, as dores seriam sanadas. A distância não cura as feridas, não sana as dores. José estava no Egito e a família dele estava em Canaã. Embora estivessem em países diferentes e localidades distantes, isso não resolveu a questão pendente entre eles. A cura não veio pela distância, mas pelo enfrentamento do problema até que seja doloroso demais. Foi muito doído para José estar diante dos seus algozes, né? Aqueles planejados com a morte. E graças a Deus, Deus tinha um plano maior na vida de José, que deixou que ele morresse. E eles então falaram, já que nós não podemos matá-lo, nós vamos apenas forjar a sua morte, nós vamos render ele e ele vai viver como um escravo. Eu quero ver o seu queridinho de papai. E eles pegaram a túnica que o pai dele tinha feito para ele, mataram o animal, sujaram a túnica e levou para o seu pai. Seu pai viveu nu, não existiu. Por anos, o pai chorou e morreu. Seu filho estava aqui. E ele viveu essa tortura. Gente, eu fico imaginando como foi a alegria dele, pai. Quando ele se reencontrou com seu filho. Depois de tantos anos, ele já quase não conseguia mais ver. Ele já estava bem velho. E ele teve essa oportunidade. Eu estava essa oportunidade de você nessa noite.
Deus está te dando essa oportunidade de ver o novo na sua vontade. As feridas, elas trazem prisões. Às vezes algo ainda não aconteceu na sua vida, porque você tem essa ferida na sua alma que precisa ser tratada. Você tem impedido, né? Você não tem liberado o perdão que é necessário. Você não tem liberado para pessoas de viver o melhor de Deus para viver. E isso você também não tem vivido o melhor de Deus para sua vida. Por causa de um perdão. De um perdão que você tem que segurar. Libere essa pessoa com essa noite. Tirar uma chave e clamar sua mais. Libera essa pessoa que está presa, porque você não tem perdoado ela. Ela te fez coisas que te machucaram, te feriu muito. Mas você está aí pensando nessas pessoas muito, você não sabe como dói. Você não sabe, pastor Senhor, o que eu vi, o que eu passei. Eu não sei. Mas Deus sabe que estava em cada um. Em cada um daqueles momentos. Em cada uma daquela situação que você viveu. Deus estava lá te olhando. E Ele está aqui. Eu não sei o que se passou, o que você viveu, mas Deus sabe. Deus está vendo. Não, eu não vou liberar essa pessoa. É pior para você, porque você acha que você está machucando ela. Machucado em você. É comprovado pela ciência que quase todas as doenças do corpo são geradas na alma, nas emoções. Quantas pessoas estão doentes, enfermas, fisicamente por causa de doenças espirituais que precisam de ser tratadas. E precisam de ser tratadas pelo Todo-Poderoso. Basta uma atitude minha, uma atitude sua, que é liberar essa pessoa, perdoando essa pessoa. O caminho da cura é o perdão. Quer ser curado? Perdoa. Quer ser abençoado? Começa a abençoar essa pessoa. E quando você não amaldiçoar essa pessoa? A palavra de Deus diz que Jó foi restituído todas as coisas na vida dele, no momento que ele se posicionou e começou a orar, a abençoar os seus amigos que o machucaram e falaram palavras duras para ele, e foram até ele e falaram para ele: Jó, você está nessa situação, Jó, é porque você está em pecado, Jó. Mas ele escolheu abençoar, e a bênção foi desatada na vida dele. Você tem vivido dias miseráveis, nada tem dado certo na sua vida, tudo que você tem feito tem estado amarrado, mas você responde: nada acontece, está tudo ruim na minha vida. Mas está com o coração fechado, um coração mau, um coração ruim, um coração que não pode abençoar a pessoa que te feriu. Não, ela não merece.
Será que você também queria receber o perdão dela? Perdoar as nossas ofensas, assim como eu tenho. Mas, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, Senhor? Lá na lei, na época, era 70 vezes 7, né? Aí Jesus acrescentou: não apenas 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 ao dia. Ao dia, não. Todo mundo. Se você já liberar perdão sobre a vida da pessoa, perdoa. Se você quer se sarar, se você quer se curar, libera perdão sobre a vida da pessoa. Não importa o que ela te fez. Eu não sei, eu quero saber o que essa pessoa te fez. Mas perdoa. Se você quer a cura, perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. É perdão. A palavra da noite é perdão. Aleluia. É o perdão que cura. E se eu quero ser curado, eu preciso te perdoar. Para a ferida ser curada, eu preciso abrir o meu coração e falar toda a verdade para Deus. Um dia que eu fui curada de uma ferida profunda que havia na minha alma. Hoje eu choro de alegria e de felicidade. Porque Deus me deu a oportunidade de perdoar essa pessoa. Aleluia. Sempre que eu vim embora da minha roça, eu vinha chorando o caminho inteiro. E um dia, no caminho, eu chorando, eu peguei e falei com Deus. Eu assim, eu falei para ele, por que a dor? Por que aquelas lágrimas estavam sendo descidas ali nos meus olhos? E ali, no caminho, eu comecei a orar e a dizer: eu te perdoo, fulano, eu te perdoo por tudo. Eu te perdoo pelo acolhimento que eu não recebi. Eu te perdoo por isso, eu te perdoo por aquilo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E eu te abençoo, eu te libero, seja próspero, seja abençoado, seja vitorioso, que você veja que devia dar certo. Irmãos, quando eu terminei aquela oração de liberação de perdão, veio uma alívio, e nunca mais eu chorei de tristeza. Quando eu lembro dessa pessoa, todas as vezes que eu lembro dessa pessoa, eu lembro com alegria, com amor. Eu oro, eu abençoo essa pessoa. Mesmo não estando perto dessa pessoa, mesmo caminhando com essa pessoa, e mexe com uma mensagem, desejando um bom dia, abençoando essa pessoa, procurando se ela está bem, se está tudo bem com ela. Irmãos, isso, perdão. Eu perdoo, mas eu não quero nem saber. Isso não é perdão. Eu perdoo fulano, mas eu não quero me aproximar, não. Precisa de você andar junto com ela. Mas precisa também de você abandonar ela. Existem outras formas de você andar com alguém. Andar na oração, andar abençoando essa pessoa, quando vê essa pessoa subir para ela, tiver a oportunidade de abraçar ela, né? Sem falsidade, sem mentira, sem máscara. Então é isso, meu amado. José, quando ele abriu o coração dele, quando ele foi se revelar, né? Ele tirou, né, toda aquela armadura que tinha nele, ali, que impedia. Ele não olhava fixamente para os seus irmãos não reconhecer ele, né? Porque o olhar ele é difícil, né? O olhar te entrega. Então, quando ele conversava com os seus irmãos, ele estava sempre conversando com um olhar baixo, não fixado nos irmãos dele. Mas no dia que ele resolveu perdoar os irmãos dele, ele tirou, ele pediu que saísse todo mundo ali, dos guardas, dos criados na sala, ficou só ele com os irmãos dele. Então ele pôde se revelar aos seus irmãos, ele pôde abraçar, ele pôde chorar. De longe ouvia-se os gritos, os choros de José.
choro de perdão, choro de amor, choro de economia. E nessa noite você também possa ter esse choro de perdão nessa noite, por cada ferida que foi causada por você, no decorrer dos seus anos, no decorrer dos dias, talvez a ferida foi feita essa semana, não sei, talvez foi hoje, não sei, foram anos atrás. Mas o importante é que você se abra para que você possa ser curado. Expresse os seus sentimentos sem reservas. José expressou, ele chorou mesmo. Foi um bobão diante dos irmãos. Ele chorou sem reservas, ele abraçou, procurou voltar o pai deles. E falou: olha, tudo isso aqui que eu conquistei não é somente meu, eu quero dividir com vocês. Vai, traga o nosso pai, e eu vou dar uma terra para vocês viverem. Vocês, nesse período de fome, de escassez, vocês vão ser bem servidos, vocês vão ser bem cuidados. Isso é perdão. E você cuidar, e você dar o seu melhor. José deu o melhor dele para os irmãos dele. Então, quando você faz isso, significa que você perdoou, que a ferida foi sarada. O de melhor de Deus dentro do seu vida. A vida dos irmãos de José com uma vida amarrada até o dia que eles foram liberados por José, até o dia que eles foram libertos pelas amarras da amargura de José. Então, não tenha essa alma amargurada. Isso prejudica você mesmo. Isso remete a você mesmo. Isso faz mal para você mesmo. Talvez a pessoa não está nem aí, vivendo na vida dela. Talvez até mais abençoada do que você. Você vai amar a sua vida por causa dessa pessoa. Não pare para pensar hoje. Deus reservou essa noite. Deus reservou este momento para que você seja curado. Diga o nome da sua dor. Disse José aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam na origem. Vocês acharam que eu não estava vivo, né? Vocês acharam que eu sou pequenininho. Deus cuidou de mim para que hoje eu pudesse cuidar de vocês. Aleluia. Para curar as feridas da alma, tome a iniciativa da reconciliação. Mas se fulano quiser, ele vem até mim. Foi ele que me feriu. E a Bíblia fala: se quando você vier trazer sua oferta, se você lembrar que o irmão quer alguma coisa contra ti, o que tem que fazer? Vai negociar com o seu irmão. Então, tome a iniciativa. Não espere. Não espere a pessoa chegar para você e falar: ô, você perdoou naquele dia que eu te falei isso, perdoa. Não chega até aquela pessoa e fala assim: eu te perdoo, fulano, porque você me falou isso, falou isso, falou isso, sabe? Isso que me mandou, doeu demais, sabe? Mas eu vou te perdoar. Eu me deve perdoar isso. Você não tem problema se eu te fiz alguma coisa. E, de verdade, de coração, da alma mesmo, não seja hipócrita, mas deve mesmo um perdão verdadeiro. Então, as provas que nós temos de que a alma de José foi curada foi porque José decidiu abrir o coração e permitir que Deus agisse. Houve mudanças drásticas em seu comportamento. Então, os sinais da cura da alma de José foi o quê? A reaproximação dos seus irmãos. Quando nós perdoamos, há sinais. Há sinais. E um dos sinais foi que José quis se reaproximar dos seus irmãos. Ele poderia ter dado comida dos seus irmãos, ter deixado eles voltar novamente na terra deles, ficar lá bem longe dele, né? Olha, eu perdoei vocês, mas eu quero vocês distante de mim, quero vocês longe de mim, porque todos vocês me tentaram contra mim uma vez, podem tentar outra vez.
próximo. Então, quando eu ouvi uma frase essa semana, né? Muito interessante. Vou falar para vocês que esse outras Deus me fez lembrar. Quando a sua esposa, marido, estiver muito brava com você, abrace ela. 5 minutos. Vai passar. E você também, esposa, quando o marido estiver muito bravo com você, abrace ele. Vai abraçar. 5 minutos. Vai passar. Então, a aproximação é muito importante. Ver o ofensor de maneira diferente. A pessoa que perdoa, ela não fica lembrando, fica jogando na cara da pessoa. Eu acredito que José não ficou jogando na cara dos irmãos dele, né? O mal que ele tinha feito para ele no passado, que eles fizeram no passado. Enxergar o propósito de Deus. Irmão, tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito de abençoar a família de José. E usou desse plano arquitetado por seus irmãos para que o propósito de Deus se cumprisse. Porque se José não tivesse ido até onde seus irmãos estavam, se seus irmãos não tivessem arquitetado uma casa, e não houvesse um ali para poder defender ele e falar, não, convenci dos outros, né? Não vamos matar ele, não, vamos jogar ele aqui nessa cisterna, vamos deixar ele ali, né? A Deus dará. Aí, quando eles viram, aí Deus preparou o quê? Aquela carruagem, né? Vindo daquele lugar, ali, naquela lenha, onde não tinha ninguém. E eles então falaram, não, nós vamos ganhar dinheiro com isso, né? Vamos vender ele. Pegaram e venderam ele. Deus usa o mal para confundir o bem. Glória a Deus. Aquilo que parecia ser mal, aquilo que parecia ser ruim, foi o propósito do plano de Deus. E isso não parou ali, não. Naquela cisterna, não. Naquela vida, não. José vai ali para o Egito, é bem destacado. Deus abençoe naquele lugar. Aí vai a mulher, o rei vai e traz gracinha para José. José lançado no calabouço. Ele ali trabalhando dentro ali do palácio, ele não podia fazer muita coisa assim. Mas ele, como governador, ele podia fazer muita coisa. Então ele vai para o calabouço ali. E um dia Deus se lembrou dele, fez com que ele fosse trazido na presença do rei, revelado o significado do sonho do rei, e ali ele ganhou poder, fama, e pôde cuidar dos seus pais, dos seus irmãos, e de todo o reino. Então, coisas melhores Deus tem para você. Aquilo que parecia impossível, Deus torna possível. Aquilo que parecia ser a sua morte, Deus muda a sua sorte. Então é isso. Eu gostaria que você, neste momento, se colocasse de pé, fechasse seus olhos. Não há outra maneira de você ser curado se você não liberar pelo pé. Peça a Deus para você tudo que te fere, coisas que aconteceram no seu passado, que bloquearam a sua vida, mágoas que precisam ser curadas nessa noite, pessoas que precisam ser perdoadas por você nessa noite. É o seu momento de receber a cura. É o seu momento de ser ministrado pelo Senhor nessa noite.
Perdão, ele não é um sentimento. Não espere você sentir vontade de perdoar essa pessoa que te feriu, que te magoou, que te maltratou. Não espere você sentir vontade, não, meu Deus. Mas comece hoje a perdoar as pessoas que te magoaram, que te feriram. O perdão é uma decisão. A partir do momento que José decidiu perdoar os seus irmãos, ali ele perdoou, ele recebeu a cura, ele foi sarado, ele teve as suas cicatrizes saradas, as suas feridas sanadas, curadas. O Espírito Santo de Deus, neste momento, está trazendo a sua lembrança, a sua memória. Aquele dia que essa pessoa abusou de você, tocou no seu corpo sem permissão. Aquele aborto que você foi obrigado a fazer. Deus está trazendo agora suas lembranças para que você libere perdão sobre a vida dessa pessoa. Fala para essa pessoa, mano, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Liberte essa pessoa nessa noite. Libere o perdão sobre a vida dessa pessoa. Esse trauma que você tem de infância precisa ser curado. Essas mágoas que foram geradas dentro de você precisam ser curadas. Esses ressentimentos que você tem guardado dentro de você, esse rancor, esses erros e essas falhas que cometeram com você, essas injustiças. Você nessa noite está tendo a chance de ser livre, de ter o coração livre das coisas acontecerem na sua vida, da felicidade que você almeja ser alcançada. Essa paz que só Deus pode te dar. Essa paz de Espírito. Aleluia. Eu gostaria de colocar essa música da Ludmilla Feller. Se deparam a várias pessoas. Se deparam contra a sua vida. Se tentaram contra a sua vida, assim como tentaram contra a vida de José. Eles pensaram que eles iam impedir que os sonhos de Deus se cumprissem na vida de José. Mas Deus honrou José. E ele vai chocar também a baixada, o seu amai. Senhor, venha curar essas feridas, ó Deus.
de fazer o que tu mais amava. Porque deixou que as palavras te amassassem no meu propósito, porque deixou que as palavras te girassem no altar, porque deixou que o mundo te levasse, porque deixou que o ressentimento te afastasse de mim. Um novo ciclo nessa noite, na sua vida. Deus está te dando a oportunidade de perdoar e retornar novamente. Deus está te dando a oportunidade de retornar novamente aonde Ele te colocou, no propósito dEle, no altar dEle, adorar Ele, aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos para fazer. Outro não faz, porque para você, se fosse para outro, Deus tinha dado. Se fosse para outro, Deus tinha dado. É para você, levanta e vai fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu louvo ao Senhor por essa noite, eu louvo ao Senhor, Pai, por essa palavra, por cada vida, Senhor, que deu lugar para o Espírito Santo, Senhor, Deus, trouxesse cura, Senhor amado, para que o Espírito Santo, Senhor, ministrasse no coração dela, por essa pessoa que abriu o coração nessa noite, Pai, liberou perdão e perdoou, meu Deus, que ela devia vir testemunhar e testificar, Deus, aquilo que o Senhor realizou na vida dela nessa noite, Senhor, porque foi milagre, Deus. Foi propósito do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustenta. Ele é grande eu sou, eterno e imutável. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira capítulo. Ele é o verbo que se fez carne, a vida. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é, ele sempre será. Glória a Jesus.
Amém, amém. Quero chamar já foi o pastor Neto, né, que vai estar encerrando e aproveitar e dar os parabéns para eles. Aí, todos de pé. Amém? Agora eu só vou puxar. Aí vocês me ajudam aqui, o cantor tem essa maravilha. Parabéns para Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Neto. Amado, que o Senhor continue abençoado, guardado, protegendo, derramando da graça, do poder, da unção, ó Deus, querido, sobre a vida dele. Que através da vida dele, ó Pai querido, outras vidas sejam abençoadas, outras vidas sejam alcançadas, outras vidas sejam transformadas, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo na vida dele esteja de acordo com a vontade do Senhor. Abençoe a vida, a casa, a família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aproveitando que vocês já estão de pé, aproveitando esse gancho, nós já estamos terminando, né? E vamos aproveitar porque agora vem o novo só no ano que vem. Esse ano não vai ter mais. Tivemos a palavra maravilhosa, um novo muito tremendo, né? Deus abençoou de forma grandiosa. E quero avisar os irmãos que nós temos uma cantina após o culto. Nós temos um intervalo de 20 minutos para você ir ao banheiro, nós recebemos já retornar, nós pegarmos a segunda etapa, onde está fervendo, já está subindo fogo do céu. Aleluia! Feche seus olhos, vamos estar terminando agora. Querido Deus, obrigado por esse primeiro momento da tua presença, obrigado pelos louvores, pela sua palavra ministrada. E, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos dê mais, muito mais, para essa segunda parte agora deste banquete. Senhor, prepara os nossos corações, prepara a nossa mente, nosso espírito, para que possamos receber mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado. Só temos a agradecer a Ti, Senhor. Amém.